Josival Pereira, diante desse cenário, com 8 candidatos disputando a cadeira de governador ou governadora da Paraíba, na sua opinião, algum nome é beneficiado diante de tantos candidatos? E aí já aproveitaria para fazer um questionamento que pode ser um desdobramento disso. Dá para dizer hoje que a eleição obrigatoriamente será decidida no eventual segundo turno, diante de tantos candidatos, ou ainda é possível que a eleição já seja resolvida no primeiro turno? Olá, Neto, como é que vai você? Tudo bem? Olha, veja bem, eu acho que a eleição vai para o segundo turno. Não tem outra possibilidade a não ser segundo turno, porque as pesquisas que foram divulgadas e as pesquisas internas que nós estamos acompanhando, tem vários candidatos, a soma de 3 ou 4 candidatos já com um certo potencial, a soma da perspectiva de votação de Nilvan, de Pedro e de Veneziano. Eu não estou nem falando aqui dos candidatos de menor porte, estou falando que esses 3 candidatos, a soma deles 3, evidentemente, já hoje ultrapassaria aquilo que o governador João Azevedo tem nas pesquisas eleitorais. Então, dificilmente haverá uma bipolarização, aí precisaria haver uma polarização, um dos candidatos de oposição conseguia, então, estabelecer uma polarização com o João capaz de matar as outras candidaturas. E isso, eu acho que, nesse momento, é improvável. Há uma possibilidade, evidentemente, desses 3 candidatos de oposição, de que um deles, se os outros 2 souber polarizar ali naquele espaço de disputar a segunda vaga, possa diminuir, possa murchar. Mas ainda é cedo para dizer isso. Mesmo esse candidato murchando, muito provavelmente vai para o segundo turno. O fato de termos 8 candidaturas, ela não terminou não beneficiando ninguém. Talvez tenha prejudicado. Talvez tenha prejudicado o governador, que poderia ter uma aliança maior. Isolou Nilvan, por exemplo. Nilvan não conseguiu. Nilvan ficou apenas no bolsonarismo, que não é pouca coisa. O candidato bolsonarista, Bolsonaro, em qualquer circunstância, nas pesquisas que são feitas aqui em relação ao Bolsonaro, ele tem aí na faixa de 30%, 32%, 33%, 27%, 28%. A dificuldade é saber se haverá uma transferência de voto, todo o potencial de Bolsonaro será transferido para o seu candidato aqui. Mas Nilvan está nesse campo. Então, de qualquer forma, eu acho que ninguém acabou beneficiado e nem prejudicado, porque acabou que, por exemplo, pelo menos 4 candidatos têm oportunidade, têm chances reais de chegar ao segundo turno e, chegando ao segundo turno, disputar as eleições. Agora, Josival, nós sabemos que é uma eleição em todo o país polarizada do ponto de vista Lula-Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Na sua opinião, qual é o impacto real? Realmente Lula-Bolsonaro tem essa capacidade, essa densidade eleitoral de transferência de votos na disputa na Paraíba? De fato, as pesquisas que o senhor inclusive tem tido acesso a nível de estado, tanto Bolsonaro como Lula têm conseguido realmente essa transferência de votos, que é a grande, é a grande dificuldade de toda a eleição, é a chamada transferência de votos de uma disputa presidencial para a disputa estadual. Essa história, você mesmo disse, em toda a eleição a dificuldade é essa história de transferência de voto. Transferência de voto é realmente um processo complicado. Existe pouca literatura sobre isso, sobre em que circunstâncias ocorre a transferência de voto. Naquilo que está escrito, que já foi pesquisado pelos especialistas em eleições, eles asseguram que a transferência de voto ela não é automática, ninguém tem essa força, tem cabos eleitorais importantes, Lula é um cabo eleitoral extremamente importante, Bolsonaro é um cabo eleitoral extremamente importante, só que eles têm um potencial reduzido de transferência de voto. Aqui na Paraíba, por exemplo, Lula chega hoje a 27, 28, o pessoal chega a admitir que ele transferiria 30%. Isso é extremamente elevado, porque não é assim, quer dizer, isso talvez... E isso quando eles medem, Ricardo Coutinho, é aquela pergunta da pesquisa que diz,
você poderia, aumenta as chances de você votar num determinado candidato se ele for apoiado por Lula, se ele for apoiado por Bolsonaro, se ele for apoiado por... Então, essa pergunta, a resposta tem dado de até 29% para Lula e um pouquinho menos para Bolsonaro. A transferência de voto, ela realmente ocorre quando aquele que vai receber os votos, ele tem também potencial, ele tem também história para oferecer, ele tem também popularidade para poder receber. Então tem que haver um casamento. A transferência não é só assim, ó, a pessoa diz, elegeu um poste, botou um poste, mas não é assim. O poste precisa ter uma certa força, uma certa energia para poder receber. O que é que eu imagino nas eleições da Paraíba? Lula vai dar um empurrão em veneziano e veneziano vai ter que ter fôlego para ele próprio andar. A mesma forma com o Nilvan. O Nilvan talvez seja um pouquinho mais beneficiado com a história da transferência de votos, porque não tem ninguém disputando abertamente o apoio de Bolsonaro. Pedro Cunha Lima flerta, mas não tem ninguém disputando o voto de Bolsonaro. Então, a tendência é que os bolsonaristas encaminhem sua votação naquilo em que eles acham que pode votar para Nilvan. Diferentemente do outro lado, da disputa de Lula, que você tem veneziano disputando o voto de Lula, João disputando o voto de Lula e Adjane Simplício disputando o voto de Lula, apoiando Lula, defendendo Lula. Então você tem aqui um leque de inteligência. Aqui pode haver, inclusive, então, uma divisão de tal forma que acabe não sendo tão importante nessa hora da definitiva de ir para o segundo turno. Mas são cabos eleitorais importantíssimos. Se Nilvan conseguir casar com a história bem de Bolsonaro, ele tem muitas chances de ser aquele do grupo que disputa a segunda vaga, aquele mais beneficiado. Nós estamos conversando com o jornalista Josival Pereira aqui no programa Olho Vivo, na Rede Diário de Rádios e na TV Diário do Sertão. Josival está na capital, nós estamos aqui no Sertão. Josival, falando ainda sobre política a nível do Estado, para o governo do Estado. Você falava aí que pode polarizar Nilvan com essa história de Bolsonaro, tem nomes aí, e em todos os debates a gente viu que tem vários nomes, como o senhor mesmo disse, da esquerda, né? O próprio João Azevedo também defende o nome de Lula, veneziano e por aí vai. Aí tem mais um partido que é o PCO também que deve defender, né, Zé Neto e Josival? Esse nome também de Lula. Não, então... a impressão que eu tenho é que o PCO não vai defender Lula. Não vai, né? O PCO vem mais radicalizado. O PCO vem contra todo o sistema. O PCO tem se colocado assim nos movimentos sociais, no movimento de luta. Então a impressão que eu tenho, o pessoal não, o pessoal Rede, que foi feita essa federação, nacionalmente você tem Marina já se aproximando e vai votar em Lula, você tem outras pessoas então da rede de Marina, né, rede sustentabilidade. Então o Nascimento, que até agora não defendeu Lula, mas a rede, o partido dele e o pessoal, por exemplo, São Paulo, o pessoal está extremamente associado à disputa do PT lá em São Paulo. Então, o pessoal e Rede também vão defender a candidatura de Lula. Agora, que é a Adjane Simplício. Nascimento do PSTU e o PCO, o candidato do PCO que vem, eu acho mais difícil. Até agora, por exemplo, Nascimento nos debates ainda não defendeu Lula. Nascimento, que é do PSTU. O PSTU tem se colocado, inclusive, mais à esquerda, bem à esquerda. E o pessoal mais à esquerda do PSTU. E os vices que estão sendo propostos aí, que foram colocados, o Poliana, das principais chapas, podemos dizer assim, Poliana, vai haver, também fortalece essas candidaturas, como a de João Azevedo? Eu acho que... A Cajazeirense também lá na chapa de na vice de Nilvan Ferreira, né? Também. O Nilvan Ferreira, que colocou aí Arthur Bolinha, também de Campina Grande. Esses vices aí, de certa forma, dão uma mexida no xadrez? Na sua opinião? Eu acho que todos os vices escolhidos, talvez o mais infeliz na escolha do vice tenha sido Pedro Cunha Lima.
tá certo? Que escolheu Domiciano. Domiciano está fora da política já há muito tempo, tá? A última eleição que disputou, eu acho que foi 92, a última eleição que disputou, então está bastante, está fora da campanha faz tempo. Então esse talvez o que teve menos sorte na escolha. João Azevedo terminou formando uma chapa, teve uma dificuldade enorme de compor a chapa por conta das divergências entre aliados, mas ele acabou escolhendo, eu acho que uma chapa bem arejada. João conseguiu arejar a chapa. Um jovem, embora seja um jovem mais ou menos de um partido conservador, mas que veio, um jovem e uma mulher simpática, uma mulher com experiência política, uma mulher com consciência política, com atuação militante na esquerda, enfim, mas que é poliana. Eu acho que João arejou sua chapa. Veneziano acabou conseguindo fortalecer a sua chapa, porque os nomes que o PT oferecia para vice não eram bons. Criavam um problema para Veneziano, não somavam Veneziano. Ao insistir em buscar Maísa Cartacho, ele acabou somando, porque ele traz o grupo Cartacho para apoiar. Então, naquelas circunstâncias, entre aqueles nomes e Maísa, ele sai ganhando, embora Maísa não tenha experiência nenhuma de campanha eleitoral. Mas tem o marido, que tem uma grande experiência. Então, aí terminou somando um pouco mais. E Nilvan, para ser uma chapa puro sangue, partidária, PL, ali dentro, ele não tinha muitas outras alternativas. Por quê? Porque se ele tirasse Moacir Rodrigues, que talvez fosse um nome mais político colocado, então ele diminuiria as chances do PL fazer mais um deputado estadual. Poderia perder uma vaga na Assembleia, e o Moacir saindo, o quociente eleitoral ia ser reduzido no PL, e aí então teria muita dificuldade. Então, Nilvan não tinha outra saída. Paulinha tem participado, é ativo na política, é muito ativo. E é Campina Grande, o pessoal tem apostado nessa história. Então, tem sempre um nome de Campina Grande. Agora, mas eu acho que os três acabaram mais felizes na escolha do que Pedro Cunha Lima. Josival, e sobre a disputa para o Senado da República, nós estamos tendo, inclusive, essa discussão agora do ponto de vista jurídico, né? Existem dois cenários. O primeiro cenário com o nome de Ricardo Coutinho, que lidera as pesquisas que foram divulgadas, inclusive, sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Ricardo Coutinho lidera. Mas há também o cenário sem Ricardo Coutinho. Na opinião de Josival, Ricardo Coutinho mantém essa candidatura, mesmo diante dessa briga jurídica, mesmo com esse recurso que está prestes a ser julgado pelo STF. Na opinião de Josival, nesses dois cenários, o primeiro com Ricardo Coutinho, eu pergunto, na opinião de Josival, Ricardo Coutinho conseguirá mesmo o registro da sua candidatura ou será impugnado? E com Ricardo Coutinho, ele é realmente favorito ou a disputa vai ser realmente uma disputa grande na Paraíba? Olha, eu acho que a situação de Ricardo Coutinho é muito complicada. Muito dificilmente ele vai conseguir liminar para dizer assim, registre sua candidatura. Muito dificilmente. Por que isso? Ele está pedindo uma liminar, ele pediu lá num recurso extraordinário que está no Supremo Tribunal Federal, que a relatora é a ministra Carmen Lúcia, ele pediu lá que a liminar fosse para anular decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que aí, então, em relação a qual a data que deve começar a contar o prazo de inexigibilidade para o caso de condenação por abuso de poder econômico nas eleições. E aí, até agora, Carmen Lúcia não deu o menor cabimento a isso. Por quê? Porque o Solidariedade também, a serviço do PT, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Solidariedade, ele acabou ajuizando uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DI, que discute aí o controle concentrado da Constituição. Então, é um processo mais complicado, mais demorado, de maior análise. Que esse processo, que é o recurso de Ricardo, implicaria
na suspensão ou na cassação de uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Essa súmula do Tribunal Eleitoral tem repercussão geral no direito. Então, não é fácil e não me parece que exista tendência da Justiça Eleitoral de fazer mudanças em decisões importantes da Justiça Eleitoral no ano eleitoral, neste ano eleitoral. Até agora, nem Carmen Lúcia se mexe e nem o Supremo Tribunal Federal se mexe com o pedido de registro das candidaturas aí na boca. Então, muito provavelmente Carmen Lúcia não vai se manifestar. Então, Ricardo se manteria inelegível. Por conta disso, Ricardo provoca, então, aí, do ponto de vista, é um pedido pessoal, é uma liminar para ele pessoalmente, uma liminar, poder registrar sua candidatura que caiu para Rosa Weber. Rosa Weber pode negar. A impressão que eu tenho é que Rosa Weber pode dizer, olha, isso não é um assunto para eu discutir agora. Semana passada houve uma decisão, acho que, se eu não me engano, do ministro, não vou lembrar aqui, Barroso, e uma decisão, era diferente do processo, mas um pedido de liminar pessoal, e Barroso disse que aquele não era o caminho para poder se decidir sobre isso. Rosa Weber também pode não dar nada. Se não der liminar, não conceder liminar, não ter uma manifestação, Ricardo tem uma possibilidade, se eu vou discutir na Justiça Eleitoral, mas sabendo que, então, ele aguardaria uma possível manifestação do Supremo Tribunal Federal para, no decorrer das eleições ou para depois das eleições, o que é muito difícil. Se Rosa Weber der, será o primeiro caso, uma tendência, então, ela abriria já uma frente no Supremo Tribunal Federal para conceder isso. E se ela não der, não se manifestar, não. E se ela se manifestar e negar de alguma forma, vai ser muito ruim para Ricardo. Mas o cenário é esse. Ricardo sendo candidato é uma situação, tem uma disputa, ele lidera as pesquisas. Claro que ainda não tem o candidato de João, que entrou agora, que é Poliana, e tem Efraim. Então haveria, no meu entendimento, uma disputa bastante acirrada entre eu acho que o candidato de João acabaria chegando para disputar com o Ricardo. É uma impressão que eu tenho, mas também é preciso ver que Efraim montou uma boa estrutura de campanha estadualizada. Vai depender, ele colou em Campina Grande. Se o Bruno, Romero, Pedro, esse pessoal vota maciçamente em Efraim, então ele está no páreo com força, porque Campina Grande já chegou a definir uma eleição para Efraim Pai. Campina Grande decidiu em favor de Efraim Pai no estado. Nos últimos anos, quem ganha a eleição de senador é aquele que ganha em João Pessoa. Ganha em João Pessoa e é bem votado em Campina Grande e é bem votado no interior. Tem uma votação distribuída, mas ganha em João Pessoa com o maior colégio eleitoral. Esperar quem vai efetivamente ser bem votado aqui em João Pessoa. Nesse aspecto, Poliana acabou fazendo um bom acordo, que foi trocar o apoio a Murilo Galdino a Messinho, né, com o apoio do prefeito Cícero Lucena a ela aqui em João Pessoa. Ela vota em Messinho e Pombal e Cícero vota nela em João Pessoa. Uma disputa ainda aberta, muito aberta, porque depende dessa decisão aí da Justiça em relação a Ricardo, e é preciso que o candidato de João Azevedo tenha tempo para poder se posicionar no cenário da disputa. Só para a gente fechar esse bate-papo aqui, me veio aqui uma lembrança aqui, a gente entrevistando os candidatos ao governo e ao Senado aqui no programa Olho Vivo, e Ricardo Coutinho, em uma das suas entrevistas, disse que isso nunca aconteceria caso ele estivesse no governo do Estado. Por exemplo, essa história de cruzamento, o que o republicano está fazendo, vota em João e vota em Efraim. Ele chegou a dizer que falta um líder na Paraíba. Ricardo tem aquele jeito meio áspero, né? Quando ele vai falar, ele não mede, podemos dizer assim, as palavras. Ele disse que, no contexto, quando ele governava, quem dava as ordens era ele, que falta isso em João Azevedo. Como é que Josival analisa esse jeito de Ricardo e essa postura também, não somente do lado de João, mas de vários candidatos que um vota no outro, um vota nele. Olha, eu vou votar em João, mas vou votar em Efraim. Outro já vai votar em Ricardo e vou votar em Pedro. Outro já vai votar... Quer dizer, praticamente na Paraíba, principalmente para o eleitor, está
vai ficar meio... Você vai ter que usar o que a justiça manda. O santinho, né? A cola. Porque um vai ter que votar de um jeito, o governador é um jeito, o senador é outro, o deputado já é do lado ligado a Nilvan, o estadual já é ligado a João. Isso não vai dar um quiprocó na cabeça do povo, na análise de Josival? Olha, faz tempo, desde que inventaram essas votações, há muito tempo tem, por exemplo, na cédula, teve uma eleição que era bastante complicada, porque você recebia uma cédula desse tamanho, com várias candidaturas, e aí você ia ter que votar. Aí dizia, não vai votar, a população não vai votar, a pessoa levava a cola e votava. Na urna eleitoral, do mesmo jeito. Então, eu acho que o eleitor termina encontrando um jeitinho de saber votar, pode até aumentar aqui e acolá a abstenção. Mas o que é interessante nesse tema que você levanta são duas coisas interessantes. Uma é realmente a característica das lideranças que nós tivemos no estado da Paraíba o tempo todo. Realmente as lideranças, elas terminam usando do poder, da força do poder, para tomar decisões mais autoritárias. Ricardo talvez tenha sido mais duro nesse aspecto, mas Cássio era assim, Maranhão, de certa forma, era assim. Não permitia que dentro do esquema houvesse discrepâncias. Isso é o uso do poder, o uso da força política para determinar decisões autoritárias, para enquadrar. Não, alguém vai dizer, mas isso é próprio da política. É próprio da política. Mas há momentos em que, agora mesmo na eleição nacional, tem várias pessoas de partidos ligados a Bolsonaro, por exemplo, que vão votar em Lula. E já tem partido de pessoas que votam em Lula que, ao mesmo tempo, votam em candidatos nos estados ligados ao bolsonarismo. Essa história. Então, talvez nós estejamos andando um pouquinho mais para decisões menos autoritárias, menos coronelistas na política. João Azevedo não tem essa tendência do coronel. É o que se viu até agora. Mas o que move, Peterson, essa confusão política que nós estamos vivendo, de vários grupos, por exemplo, o fato de termos 4 candidaturas com potencial, de vários grupos estarem se organizando, como é o caso de Hugo Mota, enfim. O que move esse pessoal é uma perspectiva para 2026. Não tem nenhuma liderança política antiga no processo eleitoral deste ano. O mais antigo é Ricardo tentando entrar e talvez não menos. Se entrar, vai ser a liderança antiga disputando as eleições. Se Ricardo não puder, ou quem não puder, o que é que vai acontecer? Quem ganhar agora, o grupo novo, Nilvan, Pedro, Veneziano, o grupo novo que ganhar agora, ele vai assumir a liderança política do Estado, do controle do Estado, porque não tem nenhum velho, a velharia está fora. Se João for reeleito, esse processo vai para 2026. Em 2026, não haverá nenhum grupo das antigas, da velharia, disputando as eleições. Então, é por isso que tem essa briga de Hugo Mota, no Republicano, de Efraim, do grupo dos ribeiros, querendo estar na chapa de toda forma. É por isso que tem chances para Nilvan. Por quê? Porque há um vácuo de liderança, né? Um espaço de liderança na Paraíba está aberto para esse processo. Né? Então, ou agora alguém novo vem e se estabelece, ou então está se preparando, todo mundo está se preparando para ter a oportunidade de disputar 2026.